Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Conheça Ciência do Bots, melhor canal de bots em língua portuguesa disparado. Raul, bem-vindo no canal do Viciado em Luta. Seguinte, trazer uma luta do Arthur Beterbiev, o indiscutível do meio pesado, desde Roy Jones Jr. Eu tenho até um vídeo comentando sobre a conquista. Foi quase de imediato. Eu fiz pouco tempinho depois, tipo, sei lá, uns 20, 30 minutos. Seguinte, trazer um pouquinho sobre ele também, né? É sempre bom. E eu escolhi uma luta que acaba no primeiro round. Por motivos óbvios, que dá pra eu dissertar sobre o lutador, falar sobre ele, blá blá blá, tititi, também se encaixou na minha agenda, que eu não consigo produzir vídeo longo. Eu mal tô conseguindo ter tempo de estudar. Quiçá estudar combate, ainda mais que eu tenho vários livros de bots para serem lidos. Então, por que não fazer um videozinho curto? Ainda mais sobre o barbudo do momento. Arthur, como é que se fala esse sobrenome? Beterbiev, nascido no dia 21 de janeiro de 1985. Cara, muito pelo de gato. É um boxeador profissional russo e canadense. Ele viveu por um período no Canadá. Não vou ter maiores informações. Ele tem um título indiscutível no meio pesado desde outubro de 2024, como a revista The Ring e também a Ibo, que tipo, infelizmente quase ninguém liga. Beterbiev é o primeiro boxeador a se tornar campeão indiscutível dos meio pesados desde Roy Jones Jr., tendo tal conquista em 2022. É o primeiro a fazer na era dos 4 cinturões. Eu queria falar, a era dos 4 cinturões eu acho que começou para 2003, 2004. A era dos 3 cinturões começou lá para 1990 e pouco. Eu acho que na década de 60, 70. Futuramente eu trago um videozinho só pra ter uma maior explicação dessas eras. Eu não tô... Eu tô com a cabeça meio exausta, então vai ter coisa que vai ser meio mal falada, mal pensada. Ele teve medalha de prata nos Jogos Mundiais de 2007. Ele foi ouro na Copa do Mundo de bote 2008 e no Campeonato Mundial 2009, bem como ouro nos Jogos Europeus 2006 e 2010. Também chegou às quartas de finais das Olimpíadas de 2012. Eita! Como é que eu fiz isso? Quer saber? Assim tá legal. É particularmente conhecido pelo seu excepcional soco, tendo vencido 20 lutas de 21 lutas por nocaute ou interrupção desde sua estreia em 2013. Ele tem uma carreira olímpica extremamente extensa. Beterbiev teve um total de 300 lutas amadoras. Teve mais no total, no ringue amador ele conquistou 295 vitórias, perdeu 5 vezes. Em 2007, Beterbiev venceu o Alexander Usyk. Ele enfrentou o Usyk quantas vezes? Seguinte, eu escolhi... vou até falar um pouco sobre a vida pessoal. Ele nasceu no Daguestão, sendo descendente de chechenos. Reside na cidade natal adotiva de Quebec, em que ele detém uma nacionalidade como cidadão canadense. Beterbiev é muçulmano, sendo casado e tendo 4 filhos. Em outubro de 2024, após vencer Bivol, ele foi nomeado cidadão honorário da República Chechena pelo chefe da República. A luta em questão é Inzindro Hanoni Prieto. Ele já era detentor do título meio pesado da NABA. Vamos ver o que a gente ganha informação sobre o adversário. Light Heavy, hoje em dia é inativo. É o Guerreiro Hero.
O herói guerreiro paraguaio, lutador ortodoxo, 1,84 m de altura, 1,85 m de alcance. Ele parou em 2018, sendo que enfrentou Bertebiev em 2016. Tá bom. Já tô falando muitas coisas que já pouco somam. No More Heroes. Só pra ter certeza, essa luta foi em Quebec, Canadá. A transmissão, a gravação deve ter sido russa. Ou da região. É, quando vocês tiverem dúvida sobre quem é o Bertebiev, só ver o cara mais barbado do estabelecimento que vocês acham. Se tiver um cara mais barbado, aí você vê quem tem mais barba ainda. Quando você vê um cara realmente barbado, que vai até o umbigo, aí você pode ver quem tem a barba até o chão, é o Bertebiev. É o cara que faz questão de ser sempre o mais barbado do ringue. Esse cara tá ressuscitando a moda dos barbudos. Existe uma discussão muito grande e existe muito lugar que não é muito permissivo com os lutadores serem barbudos, mas tudo bem. Não é a grande discussão do momento. Cara, eu tô falando antes de começar, porque essa luta vai durar um round. O cara tava enfrentando praticamente o maior nocauteador em percentual dos últimos tempos, e mesmo perdendo os 100%, ainda tem maior percentual dos últimos tempos. Cara, pelo de cachorro, pelo de gato, cruzes. Interessante. Cara, é inusitado tu já vê um jogo muito esperto do Bertebiev andar pra... Em alguns momentos chave que o adversário vem pra frente. A pessoa tá indo pra... Minha mãe manda mensagem, foi? Cara... Putz grila. Cara, isso foi hilário. Agora a Bertebiev tá metendo o pé no acelerador mesmo. Ele já cobrou, então pode colocar uma pressão. Uma coisa importante, detalhe, a gente está falando do auge físico. Questão de performance, a gente está vendo os últimos anos de ouro do Bertebiev. A gente vê um cara que inacreditavelmente sempre mantém condicionamento e performance muito bem. Tem maluco que tá voando no ringue, nos primeiros rounds, nos últimos. Só falta corda pra ajudar a se mover. Então um cara que sempre mantém a força, mantém a performance, é muito perigoso. Deixa acabar a luta
que ainda vai acabar nesse round, que aí eu falo uma coisa inusitada. Quase. É porque existe uma diferença. Isso é vocês treinando os olhos. Eu ainda tenho que trazer mais discussões em cima disso para minha explicação ficar mais polida e eu deixar mais evidente que tem vezes que o adversário vai andar para trás quando você soca, às vezes para mitigar e às vezes para andar para trás para te chamar para acontecer alguma coisa muito engraçada. O que é negócio engraçado, meia-noite ele te conta. Cara, que lutaça. Tá porra. Meu. Nossa senhora. Cara, o que acontece? Berdebiev, ele é um lutador que é muito habilidoso, só que ele faz o básico. Ele é muito esperto, só que ele luta de forma simples, ele não luta fazendo coisas muito mirabolantes, tentando reinventar a roda, fazer um ritmo diferente. Ele é um cara que luta de uma forma normal. Aí o que acontece? Ele luta de uma forma normal, uma forma não muito chamativa. E ele é muito esperto, ele tem muito olhar. Só que como ele não é muito chamativo, ele não faz muita firula, ele não faz muita bizarrice. Ele vai no simples. As pessoas não identificam, porque ele também não mostra muita coisa. Ele não... Como se diz? Ele não telegrafa, ele não joga muita informação, então não tem muito como ser lido. Se ele telegrafa, ele fica jogando armadilhas que não teria sentido, só para o adversário punir, dar um passinho para trás, tentando pegar o time. Aí você vê, aí tem coisa. Quer saber? Tá muita luz. A pessoa vai falar, aí tem coisa. Não é o caso dele. Ele é o tipo de cara que vai ali paciente, sem mostrar muito, não mostra muito. Quando vai ver, enfia a mão na tua cara, quebra todos os ossos do teu corpo. É um cara que nesse ponto é muito... ele é muito superior ao que parece ser. As pessoas não subestimam ele pela estatística esmagadora que ele tinha antes de enfrentar o Bivol de percentual de nocaute. A gente está falando do auge físico dele. O auge físico. A gente fala o momento da carreira em que o cara tá com o máximo possível em equilíbrio, experiência, velocidade, resistência, força. Aí ele tinha 31 anos. Hoje em dia ele tá com 39, ele já não tem mais aquele condicionamento de garoto, por assim dizer. Dos 20 e poucos anos, você mantém até os 30 e pouquinho. Alguns atributos você estende. Aí quando você contrabalanceia com a técnica, você pode colocar uma idade auge. Berdebiev tava nessa idade. Ele não joga muita informação. É um cara que vai no simples. No simples ele te mata. Ele é um contra-golpeador por excelência em decorrência do seu histórico, porque ele é uma pessoa que não entrega muita informação. Eu vi bastante luta, eu estudei um pouco sobre o Berdebiev pra notar. Ele é um cara que de primeira tu não pensa que é isso tudo. Só vai olhar os nocautes, tu só vai olhar a força dele. Berdebiev com 31 anos, 1,80 m e caçambada. O cara tinha 107 rounds corridos durante a carreira. Quando ele se aposenta ele tem 110. O Berdebiev tinha comparaison, points, rounds. Quebec realmente é francês.
Ele, só pra ter certeza, ele tem 1,82 m. Ah, ele tá falando que ele tem 6 pés. Tá bom. Ok. Pouco importa. Cara, vamos trazer uma análise. Só deixa eu acho que tem uma resolução melhor, né? Não, tá na resolução máxima. Cara, ele é ortodoxo. Ele tem uma guarda alta, mas não fechadona, assim, pra conseguir ver o oponente. É um cara que quando anda pra frente é decreto de vitória. Quando ele anda pra trás é puxando a vitória pra si. Vocês podem ver. Nesse ponto eu poderia dizer que o Berdebiev é a junção, beirando ao perfeito, de poder, de uma genética. O corpo dele, a força dele é própria. Ele não tem uma força normal. Ele tem uma força normal. Aí podem falar, ah não, que o Bivol falou que o Canelo Álvares, Saul Canelo, ele tem mais força do que o Berdebiev. Ele falou que o Canelo coloca mais força que o Berdebiev no soco. O Canelo já teve uma época que ele era lutador de combinação. Hoje em dia ele é um lutador que se pauta muito em golpe isolado, o golpe que ele coloca toda a força dele. Então, cara, usar toda a sua força, um outro lutador com corpo muito robusto, com uma força desumana, colocando todo o seu poder no soco, é mais forte que um soco comum, um soco normal, de um cara muito mais pesado. O Berdebiev tem uma força avassaladora. Se ele fizesse a mesma coisa que o Canelo, ele nocautearia peso pesado numa boa. Meio pesado para peso pesado não é muito desumano. E ele... Ué. Parece ser a mesma luta. Ah, tá, é a mesma. Eu tô vendo lutas do Berdebiev para trazer depois. Ele tem uma força muito grande, não se enganem. Ele tem uma força muito grande, não vai ser todo mundo que tem a força dele. Ele também é um cara muito cabeça. Ele não vai se pautar, ele não vai fazer firula, ele não vai fazer nada diferente do normal. Então você vai subestimar a habilidade dele. Só que a habilidade dele, aliada ao corpo dele, a esse poder dele, mais a cabeça, vocês vão ver aqui. Eu quero até baixar um pouquinho mais a velocidade. É até um pouco inusitado como esse Izindro, ele quer colocar muita força nos golpes. Ele tá avançando. Vamos voltar. Tá em 20% da velocidade original. Acho que é bom pra fazer um estudo da velocidade do cara, quer dizer, do golpe do cara, da execução desse centro. A gente tem jab desse centro, que o cara tá agachando, pegando lá de trás para dar jab e avançando enquanto executa isso. Você tá colocando tudo que é possível na fórmula de golpear com força. Isso daí beira o bizarro também. Beira o bizarro. É uma escolha muito excêntrica. O primeiro foi na guarda, depois ele viu, só vou socar na guarda, socou no corpo. É uma boa. Mas aqui o cara tava recebendo soco. Ele, depois que ele recebe o soco no corpo, ele dá um salto depois. Não foi... É por isso que eu falei que parece que ele tá indo pra trás por receber o golpe. Ele não tá indo pra trás por receber o golpe. Ele tá indo pra refazer os planos, pra trazer o cara. Porque o que acontece, como eu já disse em muitos vídeos, você andar pra trás, o botear pra trás, é mais difícil você ser alvejado. E você vai andar pra trás sabendo que o adversário vai andar pra frente. Então você sabe onde ele deve estar. Então você consegue golpear. Vamos falar que você tem a vantagem da iniciativa por conta de como tu deixou as peças para se moverem. Tem um tabuleiro.
Você é como se você fosse para um lugar em que você não tem muito para onde fugir, mas você dá várias abordagens para o adversário, ele pensa que vai estar numa segurança, mas na verdade é uma armadilha. Porque você sabe quando ele pode começar e você sabe quando você vai começar. O adversário só vai pensar, ele tá enrascado, eu vou quebrar ele. Nesse ponto, o Bertebiev, ele é muito... Ele é muito... Não é ardiloso num sentido pejorativo. Ele é muito perigoso por não parecer tão maldoso assim, mas ele é. Ele é muito esperto, cara. É sério, pra enfrentar o Bivol e pra vencer o Bivol, é porque ele é mais forte, ele fez o Bivol temer ser nocauteado, aí ele pegou muito round por andar pra frente, colocar o Bivol pra ficar defensivo. Gente, não é fácil fazer isso com um cara como o Bivol, que é esperto, é habilidoso ao nível mais extremo possível. Você tem que... Talvez você não seja tão habilidoso quanto, mas você tem que ser muito esperto também. É como eu falo, eu comecei a dissertar mais sobre isso após a luta do Bertebiev contra o Bivol, mas a verdade é que, vamos falar, o Bertebiev sempre... Realmente, o Bivol era para ter lutado com o Bertebiev há muito tempo atrás já. Só que a equipe do Dmitry não deixava, porque o pedestal que o Bertebiev tá é mais alto que o Dmitry naturalmente está. O Dmitry entrou do que a gente pode pensar como auge físico, auge performático, tanto numa soma de QI de luta, condicionamento, corpo, preparação tática, com muito estudo em cima do Bertebiev. Bertebiev está no auge técnico, como eu sempre aponto, na minha opinião, o auge técnico é sempre o dia seguinte, mas muito distante do auge físico. Para você pensar que um lutador mais jovem foi mais habilidoso que o lutador mais experiente, é porque tu vê o monstro em questão de habilidade que o Bivol é. O Dmitry realmente é habilidoso ao extremo. Quando ele tiver a idade do Bertebiev, ele vai estar um nível de habilidade divino. Só que a soma do todo do Bertebiev sempre foi muito alta. Talvez ele tenha até perdido, nessa soma de pontuação toda, um pouquinho com o tempo, para equiparar com o Dmitry. Se fosse o auge físico do Bertebiev contra uma versão menos habilidosa, menos madura e talvez num ótimo estado de condicionamento, ou talvez ainda para chegar no auge físico, cara, não tinha como. Não tinha como. Nesse ponto o Bertebiev é muito perigoso, porque ele não dá andando para aqui, o cara tá tentando jogar muito a mão da frente. Então ele vai mudar um ângulo pra cá, ele vai se jogar pra trás pra pegar um espacinho, vai andar e tá só esperando um erro. Ele tá sendo muito proativo, ele realmente tá esperando o adversário fazer as coisas e tá caçando um erro. Tá caçando um erro mesmo. Porque o que acontece? Se o cara fazer um soco que se estende muito, essa mão aqui vai socar. E se o cara falhar aqui, essa mão vai cobrar. A gente está falando com mão em diferentes alturas, visando diferentes partes, e o olhar do caçador. Aí a gente pode pensar, porque ele se colocou nas cordas, que idiota faria isso? Cara, se o cara viesse aqui, essa mão ia matar ele. Mas como ele perdeu o timing, a situação boa, eita, ele saiu. Aqui seria a mão da frente, aqui ele quis o adversário indo pra cá, e ele indo para a mesma direção que ele está saindo, porque a gente pensa assim, tá? Ficou muito mal falado.
Você tá se movendo e você quer golpear. Seu adversário tá vindo pra frente. Você quer fazer o quê? Você quer golpear e sair pelo lugar que você golpeou. Pou! Ou você golpeia e anda pra cá. Cara, tá bom. Essa versão assim que você golpeia, você deixa o cara cair, você vai caminhando. Maneiro. Pra Super Sentai, pra Power Rangers. Estiloso pra cacete. O Foreman, se lembra bem, tem um nocaute nesse pique. Estiloso pra cacete, mas questão de segurança. Cara, isso daqui foi ouro. Isso daqui foi ouro. O BRTBF já tava tentando fazer isso antes. Vamos olhar em câmera lenta. Tem uma coisa importante, viciado lutas, porque você tá... Ah, deixa eu até ativar a câmera apontando o rosto todo. Viciado lutas, porque você tá apontando isso para esse lutador. Ele é tão simples. Ele não entrega nada e não dá indícios. Como é que você pode pensar sobre isso? Por que você não pensa sobre isso sobre qualquer lutador? Porque você está elevando esse cara no nível que ele não se mostra. É como eu tô apontando, ele não se mostra. Não quer dizer que ele não esteja. Ele é um cara com um estilo realmente muito simplório. Ele não faz nada fora do normal. Ele é um cara com um estilo muito redondinho. Sem truquezinhos. Então você subestima, mas é um estilo que combina muito o poder e a mente analítica dele. É que acontece, eu posso falar isso com afirmação, que ele está fazendo isso propositalmente, tudo é proposital, levando em decorrência o histórico dele. Vocês podem ver todas as lutas dele. Ele é um cara que é conhecido como um nocauteador, contra-golpeador do caramba, cara. Do caramba. Aí você pensa, pô, primeira vez, não, pode ser coincidência. Segunda vez, não, coincidência. Na terceira você pensar, deve ter alguma coisa. Não, coincidência. Aí você vai falar na quarta, na quinta, na sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 8ª, nona, 20ª. Ele só nocauteou na luta número 21. Contra um cara que tinha habilidade para ser indiscutível também. Cacete, é coincidência. É coincidência. A história desse cara, a performance desse cara sempre mostra que não é coincidência. O que acontece não é coincidência. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar de forma correspondente a tal situação. A gente tem que estudar o que ele faz. Porque se não é coincidência todos os nocautes dele, então merece ser estudado. Merece ser estudado. Vamos falar, pô, ele luta feito maluco. Vamos falar, ele bate que nem o Takeru. Porra, um boxeador lutar que nem o Takeru não pode. Porra, parece... Sei lá, parece que tá nadando. Bate assim. Que nem o Don Fry lutando contra o Lebania. Vamos falar. Aí o cara tem 20 nocautes, aí tudo bem. Aí até eu vou começar... Eu vou tirar a mão da consciência, bater na mesa e falar, cala a boca. Mas aí é o que? Contra 20 gatos pingados? Não. Só gente de nível mundial. Aí, se o cara luta como nadador, aí tudo bem. Vamos discutir. Só que ele não luta como nadador. Ele não é volumoso, ele não faz um trabalho como fazem no boxe amador / olímpico, mas ele luta no estilo tradicional. O estilo tradicional, estatisticamente, é o mais bem sucedido no olímpico. Então ele não tentou adotar alguma forma diferente, adotar uma guarda diferente, não, ele tá no tradicional, e só usando QI e muito poder, muito poder. Ele luta muito bem executado, ele faz os golpes muito bem executados, ele já tem muito poder, com a técnica extremamente refinada e mega dentro das definições. Aí a gente fala dos golpes. A gente pode pensar um golpe que não seja do boxe para um soco. Você pode encontrar uma forma dele ser mais forte, ou ele ser mais rápido, ou ele gasta menos energia. Você pode pensar numa variação que tenha uma vantagem muito acima do soco dentro da definição do boxe. Só que no geral não vai ser mais equilibrado. Com mais vantagem e desvantagem é os socos tradicionais do boxe. O BRTBF ele faz dentro. Ele faz dentro. Não tem firula, não tem segredo, só tem muito QI de luta envolvido.
Opa, eu tava voltando o vídeo. Voltei até demais, cruzes. Tá chamando. Eu não acho muito que ele usaria essa mão daqui. O que que acontece? O cara iria pra cá. E ele tava com essa parte um pouco mais pra fora. Então essa é ter um maior giro. E se ele golpeasse pra cá, eu não conseguiria sair pra cá. Ele teria golpeado aqui pra ali. Ele não quer ficar numa situação que, eu tenho um soco muito nocauteador, que vai ser definidor do combate. Se o soco não definir, você tá ferrado, porque olha a situação que você se colocou. Aí ele identificou o cara fazendo isso, mandou um cruzado. Aí o cara fez um golpe muito aberto. Ele fez preciso, bateu no queixo. Isso aqui, cara, isso daí é histórico. Eu vou te falar, merece ser um... Eu mereço fazer um short de técnico, se for muito esperto. Só pra vocês verem, é que eu dei muita atenção ao golpe. Porra, um tempão, hein? Ele dá o soco. Mal viu que o cara tava indo pro chão, ele já pulou fora. Aí Bertebiev tá com maldade no coração. Mas o que acontece? Esse é um momento arriscado. Então você vê que ele não tá inventando muita moda. Quando o adversário foi nocauteado, ele pensou, meu Deus, eu tenho que matar o cara. Ele pode estar mais vulnerável, mas às vezes um predador ferido é mais perigoso do que ele em condições normais. É por isso, é uma coisa interessante, um resgate que eu acho legal fazer. Eu antigamente, deixa eu mostrar minha cara pra trazer essa discussão. Antigamente eu trazia muito street beefs. Eu parei porque é meio paia, depois que eu comecei a trazer lutas de alto nível, ficou meio paia mesmo. E também de vez em quando eu levava um direito autoral. Mas o que acontece, o Street Beef, eu falava muito que os lutadores, em certas condições, eles ficavam mais perigosos, ficavam mais afiados. Porque pegam um pessoal que não tem noção de luta muito grande, não tem refino técnico, só tem loucura e vontade de ganhar. Quando eles apanham, ficam muito desesperados, maluco. É no desespero que os caras gastam tudo que eles têm restando. É questão de vida ou morte. Pra eles é como se fosse questão de vida ou morte. Então é muito propício querer ir pra cima, acabar com a raça do oponente. É desespero. No desespero é fogo. Eu falo por mim. Não tem nem situação de luta. Ontem eu tava pegando o ônibus pra ir pra casa, começando a cair uma tempestade. Eu fui pegar o primeiro ônibus, o ônibus estava cheio. Não cabia mais. Eu mais 3 caras. O cara ficou pulentos. Entramos, demos um jeito. Aí o que acontece? Eu entrei, eu tava no chão. Aí o joelho de um cara, e o cara não tinha nem espaço para se mover, tava no meu peito. Aí eu tava sentindo falta de ar. Aí o outro cara eu também não conseguia mover, eu fiquei desesperado. Fiz força. Próximo de um vidro, me levantei, aí eu consegui respirar. No desespero você faz o possível. Não era vidro, era alguma coisa de plástico, eu amassei. Eu tirei do lugar de tão desesperado. Firmei, pulei pra cima, aí eu não tava nem no chão. Tava tão bizarro que eu consegui ficar na altura dos braços dos caras. Eram caras altos mesmo, eu tenho 1,58 m, os caras deviam ter 1,80 m, 90. Aí eu fiquei ali, pendurado. Os caras tava... Eu fiquei entalado na altura do ombro deles. Dei um pulão. Eu tava respirando.
É desespero. Quando você tá desesperado, você dá tudo de si. Nesse caso aí do Street Beef é mais animalesco. Mas esse cara é um lutador mais experiente, mas ainda assim, ele foi destruído. É soco maluco, que o cara só avança. Aqui é interessante, aqui a gente já pode falar umas coisas mais inusitadas. Quando o Bertebiev já tá colocando seus planos malignos em prática, e o cara tá todo assim, ele já baixa a mão. Ele já baixa a mão, que aí ele não precisa executar com muita técnica, é só ele jogar. Aí o que acontece? Aí ele trabalha um pouco mais de combinação. No desespero, se o cara querer cobrar, ele pô. Nesse ponto, ele é um cara que quando abaixa a mão é pra meter um pouco mais de coragem pro adversário. Ele fazer golpes mais econômicos em questão de execução. Então, eles são feitos mais rapidamente. E ele trabalha a combinação. Nesse ponto, não dá pra falar, ai, nossa, ele tem uns punhos de relâmpago. Caraca, ele é o lutador mais rápido que eu já vi na vida. Nossa senhora. Não, ele não tem esse tipo de velocidade na mão, mas ele é bem rapidinho. Aqui é interessante. Meteu o jab, o cara tentou puxar um diretão lá de trás e pô! Bem compacto. Bem compacto mesmo. Vamos trazer aqui um estudo desse soco. 30% da velocidade original tá supimpa. Então, cruzado, o que acontece? Ele não ia ter muito espaço para trabalhar. Ele não tá adicionando muito quadril, porque a postura dele não permite, a situação não permite. Então ele chegou um pouco para trás, pô! O timing e a força foram... Puta que pariu. Ô, diacho. Onde tava? Eu acho que um pouquinho mais pra frente. O que acontece? Bertebiev, ele tem uma onda de nocautes avassaladores, porque ele tem muito poder, mas ele também tem muito timing. A gente pode falar de um predador bem paciente como o Gervonta Davis. Ele tem força, só que ele tem uma ultra velocidade, uma precisão, uma noção de timing ridícula. Bertebiev, ele tem muito poder, ele tem uma noção de timing para golpear muito grande. Aí o que acontece? Quando o adversário não é do mesmo nível, morre. Quando o adversário é muito cauteloso, muito esperto, o único que ele enfrentou desse sniper foi o pivô do profissional. Cara, pra tu ver o quão marcante foi a primeira queda do cara, somado a esse cruzadão que levou. Olha o desespero dele. Ele fez, sem sacanagem, daqui o cara tá saindo, ele voltou pro centro, ele tá andando pra frente, ele trocou jab, aí deu um pouquinho de espaço, mas o cara não retomou o centro do ringue. Ele voltou pro centro do ringue, mandou um jab só pra dar um cutucão, nem chegou no cara. Olha o desespero do cara. Mandou um cruzado, o cara quase voa pra fora do ringue. Cara, isso daí tem uma vez, é inusitado lembrar. Isso me faz lembrar. Teve um evento que eu vi no Brasil. Eu fui pessoalmente. Foi uma competição Rio-São Paulo. Eu fui ver pessoalmente. Um dos caras que ia lutar pelo Rio, e ele ganhou. Aí tinha... Eu acho que era profissional, não lembro. Não lembro. Uma das primeiras lutas. O cara era de uma categoria próxima, o pessoal queria jogar uma rivalidade pra cima de mim e ele. Naquele dia eu não fui no trabalho, eu troquei. E eu tava passando mal pra cacete. Eu cheguei em casa vomitando pra caramba. Detalhe, naquele dia eu não comi, porque eu já tava vomitando desesperadamente. Eu tava muito ruim, mas eu fiquei empolgado na hora de ver a luta do cara. O primeiro round, o rapaz, ele destruiu, demoliu o adversário. No segundo ele não fez nada, só ficou andando, fugindo.
E no terceiro, mesma coisa, repeteco. Resultado, ele ganhou unânime os 3 rounds. Ele contra-golpeou, o adversário desesperado tentava bater. E ele só indo pra trás, acertando. E o adversário realmente, no segundo round, o cara tava se borrando de medo. E foi engraçado, foi inusitado. Meu pai não comenta muito sobre luta, ainda mais diretamente. Desde sempre eu sou viciado em luta, ele não é muito conivente, ele não é muito apoiador. Mas minha mãe falava que se fosse pra eu enfrentar esse cara, ele levasse a sério, que tinha um momento da luta que era visível que o adversário tava com medo. Aí minha mãe falou que meu pai disse que pra ele colocar medo no segundo round, quer dizer que não era uma coisa fácil. Quando você coloca medo no adversário, você está controlando. Você pode trabalhar o segundo round só contra-golpeando. E o que acontece no segundo round, se você faz esse tipo de round, um round que você matou o adversário no segundo, você não quer ser muito agressivo, o cara também não vai ser agressivo, porque está com medo vívido. É que acontece, ele vai achar que vai ganhar o segundo round, o terceiro ele vai vir quente. Quando você tem muito poder, você tem muita noção, você coloca medo no adversário, é muito difícil você perder. É muito difícil o adversário perder o medo. Aqui eu não vou nem comentar muita coisa. O cara é desesperado, só jogando golpe forte. Aí é interessante, Pertebiev tá querendo ir pra fora da perna do cara. Falar, ele é canhoto agora? Não. Tá procurando um ângulo diferente. Aí o cara não vai deixar ele ficar circulando assim à toa. Vai tentar golpear com a mão da frente. E isso abre margem pra alguma coisa. Alguns momentos ele intercala uma guarda mais a lá Filichel da vida. Pra se fosse um golpe no corpo, não alvejasse o rosto. Aqui o cara se ferrou. Pertebiev andou pra trás. Essa armadilha que ele queria. Ele andou pra trás quando o cara deu um direto mega aberto que perdeu o chão. Ele golpeou ali. Olha o desespero do cara pra voltar à postura. Pertebiev só tá humilhando aos poucos. É muita humilhação reunida. Sem sacanagem, talvez se eu revisse a luta eu aposentaria depois dessa. Um golpe, uma situação muito parecida com a anterior. O cara com uma combinação, ele golpeia, mete o pé e o cara erra. Uma situação similar. Eu não esperava esse soco no cringe. Nossa senhora. Aqui é interessante. Esse socaço deixa o cara desesperado. Aí o cara fugiu. Aí o que acontece? Ele fugiu, ele saltou. Não tem estabilidade. Talvez ele estivesse no meio do ar e ela um pancadaço. O que acontece? É uma coisa interessante. Isso foi uma discussão, depois eu falo mais. Uma discussão sobre o boxe da antiga escola e da nova escola. A maior justificativa que o pessoal arrastava o pé é para sentir o contato com o solo. Se você leva um golpe, você fica saltitando, seus pés não vão ter certeza do solo. Seus pés não vão ter muita certeza, sua perna muito menos, seu corpo muito menos. Então você levar pancadaço, você querer ficar saltando é muito perigoso. O cara levou um soco no meio do ar. Putz, grila. Aí o cara já tava fofô. Levou esse daí só de sacanagem, tentou ficar de pé. Aí chutou-lhe o balde. É isso.
Eu falei bastante, analisei, dissertei bastante sobre ele, também falei umas histórias quaisquer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e se inscrever. Raul.